Ansiedade, medo ou preocupação. Jesus ensinou a vencer a sua mente. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa dentro da mente. Você deita para descansar, mas sua cabeça continua trabalhando, revisitando conversas, criando problemas que ainda nem existem, tentando resolver um amanhã que nem chegou. E o mais estranho é que, por fora, tudo pode parecer normal. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem, mas por dentro existe uma guerra silenciosa acontecendo agora. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você tentou acalmar a sua mente e não conseguiu? Quantas vezes prometeu que ia parar de se preocupar, mas poucos minutos depois já estava preso nos mesmos pensamentos? Isso não é falta de força. Isso revela que existe algo mais profundo governando a sua mente sem você perceber, e é exatamente aqui que tudo muda. Porque muito antes de existirem livros de autoajuda ou técnicas modernas, Jesus já ensinava algo que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Ele não apenas falou sobre paz. Ele revelou como a mente pode ser libertada de dentro para fora. Se você continuar assistindo, você vai perceber algo que talvez nunca tenha sido tão claro. O problema não é só o que você pensa, mas quem está no controle do que você pensa. Quando o silêncio externo revela o caos interno. Existe um momento que ninguém comenta, mas todo mundo já viveu. Quando o barulho ao redor diminui, quando as notificações param, quando você finalmente se afasta das distrações e fica sozinho, algo inesperado acontece. Ao invés de sentir alívio, sua mente começa a acelerar. Pensamentos surgem sem convite, lembranças aparecem com força, preocupações tomam forma como se fossem urgentes. E de repente, aquele silêncio que deveria trazer descanso começa a incomodar. Agora presta atenção nisso, porque aqui está uma chave que quase ninguém percebe. O silêncio não cria o caos. Ele revela o que já estava acontecendo dentro de você o tempo todo. Enquanto você está ocupado, resolvendo tarefas, conversando, consumindo informação, sua mente permanece parcialmente anestesiada. Existe um fluxo constante de estímulos que impede você de perceber o que realmente está acontecendo no seu interior. Mas quando tudo isso desaparece, quando o ambiente finalmente desacelera, não sobra mais nada para esconder o que está dentro. E é nesse momento que muita gente se assusta, porque o que aparece não é leveza, não é paz, não é clareza. O que aparece é um acúmulo de pensamentos não resolvidos, emoções ignoradas, medos que foram empurrados para depois. A mente começa a repetir cenários, criar possibilidades negativas, revisitar situações antigas como se ainda estivessem acontecendo agora. É como se existisse uma conversa interna constante que nunca foi realmente enfrentada. Talvez você já tenha tentado fugir disso, ligando a televisão sem realmente assistir, pegando o celular sem saber o que procurar, buscando qualquer coisa que preencha o espaço. Isso não é por acaso. É uma tentativa de escapar desse encontro com a própria mente. Só que quanto mais você evita, mais esse ciclo se fortalece. Porque aquilo que não é enfrentado não desaparece, apenas se acumula. Agora deixa eu te provocar com algo mais direto. E se o problema nunca foi a sua rotina corrida, nem as pessoas ao seu redor, nem as situações que você enfrenta? E se o verdadeiro campo de batalha sempre esteve dentro de você, apenas escondido pelo barulho do dia a dia? Isso muda completamente a forma como você enxerga a ansiedade, o medo e a preocupação. Jesus, em seus ensinamentos, não tratava apenas do comportamento externo das pessoas. Ele ia direto à raiz, ao interior. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele orienta a entrar no quarto, fechar a porta e buscar esse encontro no secreto. Isso não é apenas sobre oração em um lugar físico. Existe algo mais profundo sendo revelado ali. É sobre enfrentar o silêncio, sobre parar de fugir, sobre permitir que aquilo que está dentro venha à tona para ser transformado. Porque enquanto você não encara o que está dentro de você, qualquer tentativa de encontrar paz do lado de fora será temporária. Você pode mudar de ambiente, mudar de rotina, até mudar de pessoas. Mas se a sua mente continua desordenada, o desconforto vai te acompanhar para qualquer lugar.
E aqui está o ponto que começa a virar a chave. O silêncio que hoje te incomoda pode se tornar o lugar da sua libertação. Mas isso só acontece quando você para de ver esse momento como um inimigo e começa a enxergar como um convite. Um convite para entender o que está acontecendo dentro de você. Um convite para reorganizar seus pensamentos. Um convite para permitir que algo novo comece a acontecer. Só que existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. Porque aquilo que você chama de ansiedade pode não ser apenas um problema a ser eliminado. Pode ser um sinal de que algo dentro de você está pedindo atenção, direção e mudança. E é exatamente isso que a maioria das pessoas nunca parou para entender. A ansiedade como linguagem da alma não ouvida. Existe uma forma diferente de olhar para a ansiedade que quase ninguém te ensinou. Você foi acostumado a enxergar a ansiedade como um problema que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Como se fosse algo que apareceu do nada, algo que atrapalha, algo que precisa ser silenciado a qualquer custo. Mas e se essa visão estiver incompleta? E se a ansiedade não for apenas um inimigo, mas uma mensagem? Pensa comigo, toda dor no corpo tem uma função. Quando algo dói, aquilo está sinalizando que existe algo errado que precisa de atenção. Você não ignora a dor física por muito tempo, porque sabe que ela está tentando te proteger. Agora, por que seria diferente com a mente? A ansiedade funciona de forma parecida. Ela não surge do nada. Ela é uma resposta. Uma reação interna a algo que está desalinhado, ignorado ou sobrecarregado dentro de você. Só que ao invés de parar para entender o que está sendo comunicado, a maioria das pessoas tenta apenas abafar o sintoma. Distrações, excesso de informação, ocupação constante. Tudo isso pode até aliviar por alguns momentos, mas não resolve a raiz. Agora observa isso com mais profundidade. Quantas vezes você se sentiu ansioso sem um motivo claro? Sem um problema imediato acontecendo? Isso acontece porque a ansiedade não fala apenas sobre o presente. Ela também carrega acúmulos do passado e projeções do futuro. Ela é como uma linguagem interna tentando traduzir algo que você ainda não parou para ouvir. E aqui está o ponto central. A sua mente não está contra você. Ela está tentando te alertar. O problema é que você ainda não aprendeu a interpretar essa linguagem. Jesus, em seus ensinamentos, sempre direcionava as pessoas para um tipo de consciência mais profunda. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele faz um convite claro para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele não ignora o peso que as pessoas carregam. Ele reconhece. Mas ele também aponta para um caminho de descanso que não depende apenas de circunstâncias externas, e sim de um alinhamento interior. Isso muda tudo, porque a ansiedade, nesse contexto, deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um sinal de desalinhamento entre o que você está vivendo e o que sua alma precisa. Talvez você esteja vivendo em um ritmo que não foi feito para sustentar. Talvez esteja tentando controlar coisas que não estão sob o seu domínio. Talvez esteja carregando responsabilidades emocionais que nem são suas. E sua mente, de alguma forma, está tentando te avisar. Só que existe um detalhe importante. Quando você ignora essa linguagem por muito tempo, ela começa a aumentar o volume. O que antes era uma leve inquietação se transforma em preocupação constante. O que era um pensamento ocasional vira um ciclo repetitivo. Porque aquilo que não é ouvido insiste em ser percebido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se, ao invés de lutar contra a ansiedade, você começasse a escutar o que ela está tentando dizer? Isso não significa se render a ela. Significa entender a origem, identificar o que está desalinhado e começar um processo de mudança consciente. Porque quando a mensagem é compreendida, o sintoma perde força. E é exatamente aqui que muitas pessoas travam. Porque ouvir exige parar. E parar exige coragem. Coragem de encarar o que está dentro, sem distrações, sem fugas, sem máscaras. Mas existe algo ainda mais profundo por trás dessa ansiedade que você sente. Algo que vai além de emoções acumuladas ou pensamentos desordenados.
Existe uma raiz que está conectada com a forma como você tenta lidar com o futuro. E quando você entender isso, a maneira como você enxerga o medo nunca mais será a mesma. O medo que nasce da necessidade de prever tudo. Existe uma armadilha silenciosa que prende a mente de muitas pessoas, e ela parece inofensiva no começo. A ideia de que, se você conseguir prever tudo o que pode acontecer, você estará mais seguro. Parece lógico, parece inteligente, parece até responsável, mas na prática, isso se transforma em um dos maiores geradores de medo que existem. Perceba como isso funciona. Você começa a pensar no futuro tentando evitar problemas. A mente cria cenários, antecipa possibilidades, calcula riscos. Até aqui, parece algo útil. Só que em pouco tempo, esse processo deixa de ser controle e passa a ser excesso. Você não está mais se preparando, está se sobrecarregando, porque a mente não sabe parar sozinha. Quando você entra nesse ciclo, ela continua expandindo possibilidades. E quanto mais você pensa, mais cenários aparecem. E quanto mais cenários aparecem, mais incerteza surge. E quanto mais incerteza, mais medo. É um ciclo que se alimenta dele mesmo. Agora observa isso com honestidade. Quantas coisas que você já temeu realmente aconteceram da forma que sua mente imaginou? A maioria nunca aconteceu, mas mesmo assim, você sentiu como se fossem reais. Seu corpo reagiu, sua emoção respondeu, sua paz foi roubada. Tudo por algo que existia apenas no campo da imaginação. Aqui está o ponto crítico. O medo, muitas vezes, não nasce da realidade. Ele nasce da tentativa de controlar aquilo que ainda não aconteceu. E quanto mais você tenta controlar o futuro, mais você se distancia do único lugar onde existe estabilidade, o presente. Jesus confronta exatamente esse comportamento de forma direta. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele ensina a não se preocupar com o dia de amanhã. Isso não é um convite à irresponsabilidade. É um direcionamento claro sobre limite mental. Ele está mostrando que existe um ponto onde pensar deixa de ser produtivo e passa a ser destrutivo. Porque o futuro não pode ser controlado completamente. E tentar fazer isso exige um esforço mental constante que nunca se resolve. Sempre vai existir uma nova variável, um novo risco, uma nova possibilidade. E sua mente nunca vai encontrar descanso nesse processo. Agora deixa eu te mostrar algo que muda a perspectiva. O problema não é pensar no futuro. O problema é tentar viver no futuro antes dele existir. É tentar sentir hoje o peso de algo que ainda nem chegou. Isso cria um deslocamento interno. Seu corpo está no presente, mas sua mente está em um cenário imaginário. E essa desconexão gera ansiedade, tensão e medo. E talvez você já tenha percebido isso sem conseguir explicar. Aquela sensação de estar cansado sem ter feito nada físico. Aquela inquietação que aparece do nada. Aquela dificuldade de relaxar mesmo quando tudo está aparentemente sob controle. Isso não é fraqueza. Isso é sobrecarga mental causada por uma tentativa constante de prever e controlar, o que não pode ser totalmente previsto. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença enorme entre se preparar e se prender. Se preparar é agir com consciência no presente. Se prender é tentar resolver o futuro dentro da sua mente repetidamente. E essa diferença define se você vive com clareza ou com medo. E aqui começa uma virada importante. Porque quando você entende que não precisa controlar tudo, algo dentro de você começa a aliviar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de carregar o peso de todos eles ao mesmo tempo. Só que existe um detalhe ainda mais profundo nesse processo. Porque a sua mente não apenas tenta prever o futuro, ela também cria histórias que parecem reais, mesmo sem nenhuma base concreta. E quando você perceber como isso acontece, você vai entender por que tantos medos parecem verdadeiros, mesmo não sendo. Por que sua mente cria cenários que nunca vão acontecer? Existe um processo silencioso acontecendo dentro de você que, se não for percebido,
pode dominar completamente a forma como você vive. Sua mente não apenas reage ao que acontece, ela cria o que ainda nem existe. E o mais impressionante é que muitas vezes você acredita nesses cenários como se fossem reais. Tudo começa de forma quase imperceptível. Um pensamento surge, algo simples, uma possibilidade, uma dúvida. Em poucos segundos, esse pensamento se conecta com outro, que puxa mais um, que ativa uma memória, que gera uma emoção. Quando você percebe, já está dentro de uma história completa, com começo, meio e fim. E na maioria das vezes, esse fim não é positivo. Agora observa isso com atenção. Sua mente tem uma tendência natural de tentar te proteger. Só que ela faz isso da maneira errada. Ao invés de apenas reagir ao perigo real, ela antecipa possíveis ameaças. Ela imagina o que pode dar errado para que você esteja preparado. O problema é que esse mecanismo não tem um limite claro. Ele não sabe diferenciar o que é provável do que é apenas possível. E é aí que o ciclo começa a se intensificar. Porque quando você imagina algo negativo, seu corpo responde como se aquilo estivesse acontecendo agora. Seu coração acelera, sua respiração muda, sua tensão aumenta. E essa resposta física reforça a ideia de que aquele cenário é real. Mesmo não sendo. Você não está apenas pensando. Você está vivendo uma experiência emocional baseada em algo que não aconteceu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas histórias a sua mente já criou que nunca se concretizaram? Quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que simplesmente não aconteceu? Isso não é coincidência. Isso é um padrão. E quanto mais você entra nesse padrão, mais forte ele se torna. Porque cada vez que você alimenta um cenário negativo, você ensina sua mente a continuar criando mais deles. É como se você estivesse treinando sua própria mente para pensar dessa forma. Jesus, em seus ensinamentos, frequentemente chamava a atenção para a importância daquilo que ocupa o interior da pessoa. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele ensina que aquilo que está dentro transborda para fora. Isso não se limita apenas às atitudes. Isso inclui pensamentos, percepções e interpretações. Quando sua mente está cheia de antecipações negativas, isso começa a influenciar a forma como você enxerga tudo. Situações neutras passam a parecer ameaçadoras. Pequenos problemas ganham proporções maiores. E sem perceber, você começa a viver em um estado constante de alerta. Agora presta atenção nesse ponto, porque ele muda tudo. Sua mente não cria esses cenários porque quer te destruir. Ela faz isso porque foi condicionada a tentar te proteger da pior forma possível. Só que proteção baseada em imaginação excessiva se transforma em prisão. E aqui entra algo essencial. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Esse é um dos maiores erros que mantém esse ciclo ativo. Pensamento não é fato. Possibilidade não é realidade. Mas quando você mistura essas duas coisas, sua mente perde a referência. Talvez você nunca tenha sido ensinado a questionar seus próprios pensamentos. Talvez você tenha aprendido apenas a reagir a eles. Só que existe um outro caminho. Um caminho onde você observa, entende e escolhe o que merece atenção. E quando você começa a fazer isso, algo muda. A intensidade desses cenários começa a diminuir, porque eles deixam de ser alimentados automaticamente. Só que existe uma raiz ainda mais profunda por trás desse comportamento da mente. Porque no fundo, tudo isso está conectado a uma necessidade muito específica que, quando não é compreendida, se transforma em um peso constante. E quando você enxergar isso com clareza, vai perceber que não é apenas a sua mente criando histórias. Existe algo mais por trás disso que precisa ser revelado. A ilusão do controle e o peso invisível que ela gera. Existe uma armadilha sutil que a maioria das pessoas não percebe. Ela se apresenta como algo positivo, até necessário. O desejo de controlar tudo. A mente acredita que se tudo estiver sob seu comando, nada dará errado, nada surpreenderá, nada poderá causar sofrimento. Parece lógico, mas na prática, essa necessidade de controle
É uma das maiores fontes de ansiedade e desgaste emocional que existe. O problema começa quando você percebe que nada pode ser realmente controlado por completo. Pessoas, situações, resultados, emoções, tudo tem uma margem de imprevisibilidade. Mas sua mente insiste em tentar dominar cada detalhe, e quanto mais tenta, mais peso você carrega sem perceber. O esforço constante se torna invisível, mas ele está sempre presente, drenando energia e roubando paz. Observe atentamente. Quando você sente frustração, irritação ou medo diante de algo que não saiu como o esperado, está reagindo justamente à ilusão de controle. A expectativa de que tudo siga exatamente como você planejou cria um conflito interno inevitável. Cada pequeno desvio se transforma em tensão, e a mente começa a operar em um estado de alerta contínuo. Isso não é apenas mental, é físico, emocional e espiritual. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que precisava estar no comando para se sentir seguro? E quantas vezes isso trouxe exatamente o oposto? Quanto mais você tenta controlar, mais percebe que o controle é limitado. Mas mesmo assim, a mente insiste em criar estratégias, planejar cenários e antecipar riscos, alimentando o próprio ciclo de exaustão. Jesus ofereceu uma perspectiva totalmente contrária a essa necessidade constante de controle. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele ensina para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse ensinamento não é apenas espiritual, é uma estratégia para liberar a mente da obsessão de querer controlar o que não pode. Ele nos mostra que a verdadeira segurança não vem da capacidade de controlar, mas da confiança em algo maior que nós mesmos. Essa mudança de perspectiva é profunda. Significa que você pode viver com responsabilidade e planejamento sem carregar o peso da necessidade de dominar cada detalhe. Significa que você pode agir de forma consciente no presente sem que a ansiedade sobre o futuro tome conta. Quando você compreende isso, começa a perceber que a sensação de sobrecarga que parecia inevitável pode ser diminuída, porque você deixa de lutar contra algo que não é possível controlar. Mas existe algo ainda mais profundo. O desejo de controle não afeta apenas o presente. Ele impede que você se conecte com a sua própria mente e com o que realmente importa. Quando tudo precisa estar sob domínio, não sobra espaço para perceber sinais internos, emoções e pensamentos que pedem atenção. Você vive em alerta constante, mas desconectado do que está acontecendo dentro de si. E é exatamente nesse ponto que começa a transformação. Quando você percebe que o controle é uma ilusão e que a paz não depende dele, abre-se espaço para direcionar sua energia de forma consciente. Sua mente pode começar a descansar, e você finalmente sente o peso invisível se tornando mais leve. Existe, porém, uma consequência inevitável se essa percepção não ocorrer. A ilusão de controle mantém a mente presa, sempre atenta, sempre ocupada, sempre cansada. E quando você entende isso, percebe que o primeiro passo para a libertação não está fora, mas dentro. Jesus e o convite radical para desacelerar a mente. Existe um ensinamento antigo que continua sendo subestimado. Jesus nunca falou apenas sobre oração, sobre regras ou sobre moral. Ele falava diretamente à mente humana, ao ritmo interno que determina como sentimos e reagimos ao mundo. E um dos convites mais profundos que ele fez foi para desacelerar. Para muitos isso soa simples demais, até fácil de ignorar. Mas na prática, desacelerar a mente é um desafio radical. Pensa comigo, quantas vezes você sente que precisa estar sempre pensando, resolvendo, planejando, antecipando? A mente humana se acostumou a funcionar em alta velocidade, processando milhares de pensamentos por dia, e raramente encontra pausa verdadeira. Jesus percebeu que essa pressa mental é uma das principais causas de ansiedade, medo e inquietação. Ele ensinava que a paz não surge da velocidade com que lidamos com problemas, mas da consciência com que vivemos cada momento. Em Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31,
Ele chama os discípulos e diz para que venham com ele a um lugar deserto para descansar. Essa orientação não é apenas física, é simbólica. É sobre criar espaço mental para que a mente desacelere, para que os pensamentos deixem de girar sem direção, para que a alma recupere clareza. O convite radical de Jesus é entender que a vida não precisa ser vivida no modo de urgência constante, que a mente, quando desacelera, encontra espaço para discernir, refletir e se alinhar com o que realmente importa. Agora observa como isso se conecta com o que sentimos hoje. Quando você desacelera, percebe pensamentos que antes passavam despercebidos, emoções que foram ignoradas e padrões de comportamento que se repetem automaticamente. Jesus nos mostra que o verdadeiro descanso começa quando aprendemos a ouvir nossa mente em silêncio, sem lutar contra ela, sem distrações, sem pressa. É nesse estado que você encontra a capacidade de agir de forma mais clara, sem ser dominado por impulsos e preocupações. Mas desacelerar não significa inatividade. Significa consciência. Significa perceber que cada pensamento não precisa ser seguido imediatamente. Cada emoção não precisa ser reagida de imediato. Significa criar um ritmo interno que permita observar a própria mente, reconhecer o que é verdadeiro e escolher o que merece atenção. Esse é o convite radical. Permitir que sua mente encontre o seu próprio tempo, ao invés de ser dominada pelo ritmo acelerado do mundo. Quando você pratica isso, começa a notar mudanças profundas. O ciclo de preocupação constante perde força. A ansiedade deixa de ditar como você se sente em cada momento. Você aprende que não precisa resolver tudo agora. E a paz que parecia impossível surge justamente porque você deixou de lutar contra o ritmo natural da sua mente. Existe um detalhe ainda mais importante. O convite de Jesus para desacelerar é contínuo. Não é uma prática que se faz uma vez e depois se esquece. É um aprendizado diário, uma disciplina interna, que fortalece a mente para lidar com qualquer situação sem se perder no caos. Quando você compreende isso, percebe que desacelerar não é um luxo, mas uma necessidade para viver de forma plena e consciente. E aqui começa algo ainda mais profundo. Porque desacelerar a mente não apenas reduz o estresse, ele permite que você se conecte com algo maior, com uma fonte de força e clareza que transforma a forma como você percebe a vida, os desafios e a si mesmo. A diferença entre pensar e ser dominado pelos pensamentos. Existe uma linha muito tênue entre usar a mente como ferramenta e ser escravo dela. Muitas pessoas acreditam que pensar é sempre útil, que analisar, planejar e refletir traz controle sobre a vida. Mas existe um ponto onde pensar deixa de ser ferramenta e se torna prisão. Quando isso acontece, os pensamentos passam a governar você, em vez de você governar os pensamentos. Pensa comigo, quantas vezes você já percebeu que está preso a um ciclo mental que não consegue interromper? Um pensamento surge, outro se conecta, uma preocupação aparece, e antes que perceba, está vivendo emoções que não correspondem à realidade do momento. O que começou como reflexão se transformou em compulsão mental. A mente cria cenários, analisa possibilidades e reforça medos, enquanto você se sente impotente para interromper esse processo. O grande problema é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a observar seus próprios pensamentos de forma consciente. Elas reagem automaticamente, acreditando que tudo o que pensam é verdade. A mente então se torna uma força invisível que dirige emoções, decisões e comportamentos sem que haja percepção. É como se você estivesse no banco de passageiro da própria vida, enquanto seus pensamentos assumem o volante. Jesus abordou isso de forma profunda. Em João capítulo 8, versículo 31, ele fala sobre a verdade libertando a pessoa. Aqui, a verdade não se refere apenas àquilo que é dito, mas à consciência sobre si mesmo. Reconhecer os próprios pensamentos, diferenciar o que é real do que é imaginado, perceber o que vale a pena nutrir e o que precisa ser deixado de lado. Isso é liberdade mental.
Ele nos ensina que a mente deve ser conduzida, não controlada pelo impulso de cada pensamento que surge. Agora observa isso com atenção. Ser dominado pelos pensamentos gera um peso silencioso, constante, que drena energia e provoca inquietação. Você pode estar fazendo tudo certo na vida externa, mas se sua mente está fora de controle, nada disso traz verdadeira paz. Pensamentos repetitivos, preocupações exageradas, medo antecipado, tudo isso impede que você se sinta presente e em equilíbrio. Existe uma estratégia implícita aqui. É aprender a observar, escolher e direcionar. Não se trata de eliminar pensamentos, mas de se tornar consciente deles. Quando você percebe que nem todo pensamento precisa ser seguido, nem toda emoção precisa ser reagida, começa a criar espaço para a clareza. Esse espaço é onde a liberdade interior se manifesta. E quando você alcança esse ponto, algo extraordinário acontece. Você não deixa de pensar, mas passa a usar a mente como ferramenta. As preocupações perdem intensidade, a ansiedade diminui, e decisões passam a ser tomadas com mais consciência. Você percebe que a paz não é ausência de pensamentos, mas presença e domínio sobre eles. Existe uma consequência ainda mais profunda. Quando a mente deixa de dominar você, você finalmente se conecta com sua própria essência, com seu propósito e com uma presença maior que guia cada passo. Esse é o momento em que a vida deixa de ser uma reação automática e se transforma em criação consciente. O ciclo invisível: pensamento, emoção e reação. Existe algo dentro da mente humana que muita gente não percebe. Os pensamentos não existem isoladamente. Cada pensamento gera uma emoção, e cada emoção desencadeia uma reação, criando um ciclo invisível que muitas vezes domina a vida sem que se perceba. Esse ciclo é silencioso, contínuo e poderoso. Ele se repete de forma automática, moldando decisões, comportamento e até a forma como você se sente fisicamente. Pensa comigo. Um pensamento simples sobre um problema futuro surge na mente. Antes que você perceba, ele provoca tensão no corpo, acelera a respiração, cria uma sensação de alerta. Essa reação emocional faz o pensamento parecer ainda mais real e urgente. A mente, então, reage a essa emoção, reforçando o cenário negativo, criando novos pensamentos e alimentando o ciclo. É como se você estivesse preso em uma roda girando sem parar, sem conseguir sair. Agora observa como isso impacta a vida cotidiana. Pequenas preocupações se tornam grandes problemas, medos se ampliam sem razão, e decisões importantes são tomadas sob a influência de um estado emocional que nem reflete a realidade. A mente e o corpo trabalham juntos, mas quando esse ciclo é automático, você se torna refém de algo invisível. É como se estivesse reagindo a uma realidade criada dentro de você, não ao que realmente acontece lá fora. Jesus oferece uma visão profunda sobre esse processo. Em Mateus capítulo 26, versículos 39, ele mostra que a consciência do que se passa dentro de nós é essencial. Ele mesmo enfrenta emoções intensas, tensões e dúvidas, mas permanece consciente, demonstrando que é possível observar os pensamentos, reconhecer as emoções e escolher como reagir. Esse é o caminho para quebrar ciclos invisíveis e reencontrar equilíbrio. Existe uma chave prática aqui. Reconhecer o ciclo é o primeiro passo. Observar os pensamentos sem reagir automaticamente. Perceber as emoções que eles geram e entender que nem toda reação é necessária. Quando você consegue fazer isso, o ciclo perde força. Ele continua existindo, mas você não é mais dominado por ele. Você passa a ser o condutor consciente da sua mente e das suas respostas. Agora, deixa eu ser direto. Esse ciclo invisível é responsável por muito do medo, da ansiedade e da preocupação que você sente. E a grande maioria das pessoas nunca percebe que ele existe, vivendo como se cada reação fosse inevitável e cada emoção fosse verdade absoluta. Mas existe um caminho para sair desse estado. Quando você aprende a desacelerar,
observar e escolher conscientemente, a mente começa a funcionar de forma diferente. Você passa a perceber que pensamentos são apenas pensamentos, emoções são apenas sinais, e reações podem ser dirigidas com consciência. Esse é o ponto onde a liberdade mental realmente começa, e onde a paz interior deixa de depender do que acontece fora e passa a ser cultivada dentro. Existe, porém, uma profundidade ainda maior nesse processo, porque quando você entende o ciclo e aprende a intervir nele, não apenas controla a mente, você transforma a forma como se relaciona com sua própria vida, com os outros e com cada momento que experimenta. Essa compreensão muda tudo, a raiz espiritual da inquietação constante. Existe algo que poucos consideram quando falam sobre ansiedade, medo ou preocupação. A inquietação constante não é apenas um problema psicológico ou emocional. Ela tem uma dimensão espiritual profunda. É como se a mente e o coração estivessem desalinhados, e esse desalinhamento cria um peso invisível que se manifesta como inquietação incessante. Pensa comigo. Muitas vezes, você sente uma tensão interna que não desaparece, mesmo quando resolve problemas práticos ou muda de ambiente. Por que isso acontece? Porque existe algo dentro de você pedindo atenção, algo que não pode ser resolvido apenas com planejamento, distrações ou soluções externas. Esse vazio, essa inquietação, é um sinal de que algo dentro da alma ainda não está em equilíbrio. E é aqui que a perspectiva de Jesus muda tudo. Em Salmos capítulo 41, versículo 5, é dito que o Senhor conhece o íntimo de cada pessoa. Isso nos mostra que Deus percebe os espaços internos que permanecem inquietos. Ele não ignora nossas lutas mentais ou emocionais. Pelo contrário, Ele oferece direção para restaurar o equilíbrio interno e trazer paz à mente e ao coração. Esse alinhamento espiritual é o que permite que a mente cesse de criar cenários desnecessários e se conecte com a verdade do presente. Agora observa como isso se aplica à sua vida. Quando você tenta resolver tudo externamente, movendo-se de tarefa em tarefa, procurando soluções fora de você, a inquietação persiste. Ela só diminui quando você começa a olhar para dentro e reconhecer o que está desalinhado. A mente inquieta, muitas vezes, é apenas a voz do seu espírito pedindo atenção. É uma oportunidade de se reconectar com algo maior e encontrar direção verdadeira. Existe uma consequência profunda de ignorar essa raiz espiritual. Quanto mais você finge que a inquietação não existe, mais ela cresce. Pequenos sinais de desconforto se tornam ansiedade constante. Medos que antes eram sutis se transformam em preocupação crônica. E a mente continua girando em ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Jesus oferece um caminho diferente. Ele ensina que a paz não depende de circunstâncias externas ou de controle absoluto sobre o futuro, mas de alinhamento interno. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz que a paz que ele dá não é como a do mundo. Isso significa que a verdadeira tranquilidade surge de dentro, quando o espírito e a mente estão em harmonia. O que muitos não percebem é que essa harmonia exige prática e atenção consciente. Não é apenas oração mecânica ou leitura de textos. É observar sua própria mente, reconhecer seus sentimentos e permitir que a presença de Deus reestruture o que está desalinhado. É nessa conexão que a inquietação começa a perder força e a mente aprende a descansar mesmo diante de desafios. Quando você entende isso, percebe que a raiz da inquietação não está apenas em situações externas, mas na forma como sua mente e espírito se relacionam. E essa percepção muda completamente a maneira como você enfrenta o medo, a ansiedade e a preocupação. Existe algo ainda mais profundo. Quando a mente se alinha espiritualmente, você não apenas encontra descanso, mas começa a viver com clareza, discernimento e confiança verdadeira, sem precisar tentar controlar cada detalhe do mundo ao seu redor. O poder de trazer a mente de volta ao presente. Existe um segredo que a maioria das pessoas ignora. A paz nunca é encontrada no passado, nem no futuro. Ela só existe no presente,
no único momento em que a vida realmente acontece. Mas a mente humana tem o hábito de vagar, revisitando memórias, projetando problemas que ainda nem existem e criando cenários que roubam a tranquilidade do agora. Esse hábito constante é a principal causa de ansiedade, preocupação e medo. Pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou vivendo mentalmente em outro lugar, pensando no que já passou ou no que ainda virá? Sua atenção está fisicamente no momento presente, mas sua mente está ocupada em algo que não pode mudar ou ainda não aconteceu. E isso gera tensão, cansaço mental e um sentimento de incapacidade de relaxar, mesmo quando você deveria se sentir calmo. Agora observa como esse ciclo se mantém. Quando você revive erros do passado, sentimentos de culpa e arrependimento surgem, e sua mente cria narrativas que aumentam a preocupação. Quando você projeta o futuro, inventa problemas, exagera riscos e antecipa falhas que nem vão acontecer, a ansiedade se intensifica. Em ambos os casos, a mente está fora do presente, e a vida continua passando sem que você realmente a vivencie. Jesus ensinava exatamente como romper esse padrão. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele orienta a não se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio cuidado. Esse ensinamento não é apenas espiritual, mas estratégico para a saúde mental. Ele nos lembra que focar no presente permite agir de forma mais consciente, reduzindo o peso de preocupações que não podem ser controladas. Agora, pensa na aplicação prática disso. Trazer a mente para o presente significa observar o que você está sentindo agora, perceber os pensamentos que surgem sem se prender a eles, e agir com clareza, em vez de reagir ao que poderia acontecer. É aprender a reconhecer que o único momento em que você realmente tem poder é este, o agora. Existe um efeito profundo quando você pratica isso regularmente. A ansiedade perde intensidade porque você não alimenta pensamentos de futuro constantemente. O medo diminui porque você não deixa que cenários imaginários dominem sua percepção. E a mente encontra espaço para descanso e discernimento, permitindo que você tome decisões mais equilibradas e conscientes. Mas aqui está o ponto mais transformador. Trazer a mente para o presente não é apenas um exercício mental, é uma prática espiritual. É reconhecer que a vida acontece no agora e que sua conexão com Deus e com sua própria essência só pode ser vivida plenamente neste momento. Quando você aprende isso, percebe que a liberdade mental e a paz verdadeira não dependem do que acontece fora, mas da presença que você cultiva dentro de si. Quando você domina essa prática, não apenas controla a ansiedade, mas transforma a forma como vive cada instante, percebendo que o presente é o único espaço onde a mente encontra clareza e a alma encontra descanso. Quando confiar parece mais difícil do que se preocupar, existe uma realidade que poucos querem admitir. Muitas pessoas se sentem mais seguras, preocupadas do que confiantes. Parece contraditório, mas faz sentido quando você entende como a mente humana funciona. A preocupação cria a ilusão de controle. Você acha que, se pensar, planejar e se antecipar, poderá evitar problemas. Isso dá uma sensação de estar fazendo algo, mas, na verdade, é apenas exaustão mental disfarçada de segurança. Pensa comigo, quantas vezes você já percebeu que está pensando demais sobre algo que nem aconteceu? Cada cenário, cada possibilidade negativa faz você se sentir preparado. Só que essa preparação é falsa. Ela não impede que os eventos aconteçam. Pelo contrário, ela rouba sua energia, seu foco e sua capacidade de agir de forma consciente. A mente fica presa no que poderia acontecer, enquanto o presente continua passando despercebido. Agora observa o que Jesus ensina sobre isso. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 20 e 34, ele fala repetidamente sobre não se preocupar com o que comer, vestir ou como o amanhã virá. Esse ensinamento não é apenas uma orientação espiritual, é uma estratégia profunda para libertar a mente. Ele mostra que confiança verdadeira é diferente da ilusão de controle.
Confiar não significa ignorar os desafios, mas entregar o peso do que não podemos dominar, permitindo que a mente e o coração encontrem descanso. Existe uma lógica por trás desse paradoxo. Quando você tenta controlar tudo, você cria ansiedade e medo. Mas quando você aprende a confiar, não está desistindo da vida. Está direcionando sua atenção para o que realmente pode ser feito agora, liberando a mente da pressão de antecipar todos os resultados possíveis. É nesse espaço que surge clareza, discernimento e paz. Pensa nos efeitos disso na vida prática. Pessoas que vivem constantemente preocupadas acabam perdendo momentos preciosos. A mente não descansa, o corpo sente tensão e a percepção de bem-estar é comprometida. Quando você escolhe confiar conscientemente, mesmo diante da incerteza, você permite que a mente e o coração se sincronizem, encontrando força para agir com sabedoria. Mas aqui está a chave. Confiar exige prática. Não é algo que acontece de forma automática. É uma decisão diária de entregar o que não está em suas mãos, observar sem se perder em cenários imaginários e agir com atenção plena no que é real. Essa prática muda não apenas a percepção de segurança, mas também a forma como você enfrenta desafios e lida com o inesperado. Quando você domina essa diferença, percebe que o peso que você carregava desnecessariamente desaparece. A confiança substitui a preocupação, a paz interior se torna constante e a mente aprende que não precisa controlar tudo para estar segura. Essa é a transformação que Jesus propõe. Uma mudança profunda que redefine a relação da sua mente com a vida e com o que você sente que precisa dominar. O ensinamento silencioso de Jesus sobre leveza mental. Existe um princípio que poucos notam nos ensinamentos de Jesus, mas que é essencial para a mente: a leveza. Ele não falava apenas sobre resolver problemas, orar ou seguir regras. Ele mostrava de forma prática e profunda que a vida pode ser vivida com menos peso mental, sem sobrecarga, mesmo diante de dificuldades. Essa leveza não é a ausência de desafios, é a capacidade de atravessá-los sem deixar que dominem a mente e o coração. Pensa comigo. Muitas pessoas vivem carregando fardos invisíveis. Pensamentos, preocupações, expectativas externas, pressões internas. Tudo isso se acumula e gera tensão constante. Mas Jesus ensinava que não é necessário carregar o mundo sozinho. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse não é apenas um convite espiritual, é uma instrução sobre como trazer leveza à mente. Agora observa como isso funciona. Quando você tenta resolver tudo sozinho, quando acredita que precisa ter respostas para cada preocupação, a mente fica sobrecarregada. Cada pensamento repetitivo, cada preocupação antecipada, cada tentativa de controlar o futuro, aumenta o peso que você carrega. Jesus propõe uma abordagem diferente. Assumir apenas aquilo que você pode realmente lidar, entregar o que está fora do seu alcance e aprender a caminhar com simplicidade e foco no que importa. Essa leveza mental não significa passividade ou despreocupação. Significa agir com consciência, mas sem deixar que cada detalhe se torne uma fonte de tensão. Significa observar a mente, identificar padrões de sobrecarga e escolher não alimentá-los. É um aprendizado silencioso, sutil, que transforma a forma como você encara a vida. Pensa nos efeitos disso. A ansiedade diminui, porque você não está tentando controlar tudo. O medo perde intensidade porque você percebe que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. E a mente encontra espaço para clareza e discernimento. Essa é a leveza que Jesus ensinou. Um estado interno onde os desafios existem, mas não dominam, e onde a paz se torna uma experiência cotidiana, não apenas uma esperança distante.
Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você internaliza esse ensinamento, começa a perceber que a leveza não depende do que acontece ao redor. Ela depende da forma como você se relaciona com seus pensamentos, suas preocupações e com a própria vida. E é nesse ponto que a transformação acontece de verdade. Quando a mente aprende a caminhar com leveza, mesmo em meio ao caos. Essa prática diária de entrega consciente, observação interna e foco no essencial, cria um novo ritmo mental. Você percebe que a mente não precisa ser sobrecarregada para ser produtiva ou responsável. Pelo contrário, a leveza permite que você funcione melhor, decida com clareza e viva de forma mais plena e conectada com o que realmente importa. Como reeducar a mente sem lutar contra ela? Existe um erro comum que mantém muitas pessoas presas à ansiedade e ao medo. Acreditar que a solução é lutar contra os pensamentos indesejados. Quanto mais você tenta eliminar, controlar ou forçar a mente a parar de pensar, mais ela resiste. A mente não funciona com imposições. Ela responde à atenção e ao direcionamento. Reeducar a mente não é confrontá-la, mas guiá-la com consciência e intencionalidade. Pensa comigo. Quando você percebe um pensamento negativo e tenta imediatamente afastá-lo, você está dando atenção a ele de forma dupla. Primeiro ao reconhecer, depois ao reagir. Isso fortalece o padrão que você quer quebrar. A mente aprende exatamente como reforçar o que você tenta suprimir. Por isso, lutar contra os pensamentos nunca funciona a longo prazo. Agora observa como Jesus propõe uma abordagem diferente. Em João capítulo 8, versículo 31, ele ensina: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra não significa apenas ler ou ouvir, significa permitir que ela molde a mente e o coração, direcionando os pensamentos para o que é verdadeiro e construtivo. Ele mostra que a transformação ocorre pelo direcionamento consciente, não pela luta contra o que surge espontaneamente. O processo de reeducação mental funciona de forma prática. Primeiro, você observa sem julgamento, reconhecendo os pensamentos que aparecem. Depois você escolhe conscientemente onde colocar sua atenção, nutrindo ideias e crenças que fortalecem, ao invés de alimentar padrões negativos. E gradualmente, a mente aprende a se alinhar com o que promove paz, clareza e equilíbrio. Pensa nos efeitos disso. Quando você deixa de lutar e começa a guiar a mente, a ansiedade diminui, o medo perde força e a preocupação deixa de ditar cada reação. Os pensamentos deixam de dominar a experiência emocional, porque agora há consciência sobre o que merece atenção e o que pode ser deixado de lado. Existe uma profundidade ainda maior nesse aprendizado. Reeducar a mente dessa forma não é apenas técnica psicológica, é prática espiritual. Permite que você se conecte com a essência do que Jesus ensina, encontrando equilíbrio interno, discernimento e liberdade para viver cada momento com mais clareza. Quando você internaliza esse processo, percebe que a mente pode ser sua aliada, não uma inimiga, e que a paz verdadeira surge quando você escolhe conduzir seus pensamentos em vez de ser conduzido por eles. A paz que não depende das circunstâncias. Existe uma verdade que quase ninguém entende completamente. A verdadeira paz não vem do que acontece ao redor. Ela não está ligada a situações perfeitas, a pessoas que se comportam como você deseja ou a problemas que desaparecem. A paz que transforma a mente e o coração depende do que é cultivado dentro de você, independentemente das circunstâncias externas. Pensa comigo, quantas vezes você já sentiu que tudo estava certo na vida, mas ainda assim a ansiedade ou o medo persistiam? Isso acontece porque a mente está buscando segurança fora de si, em fatores que não podem ser totalmente controlados. Quando você depende do externo para se sentir bem, qualquer mudança, qualquer imprevisto, quebra a estabilidade emocional imediatamente. A paz torna-se instável e passageira. Agora observa o que Jesus nos ensina sobre isso. Em João capítulo 14, versículo 27, ele afirma: Deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele não promete a ausência de problemas, mas uma paz que independe deles. A diferença é que essa paz nasce do interior, da confiança consciente, e não de condições externas. Essa compreensão muda tudo. Quando você entende que a paz não depende de circunstâncias, aprende a desacelerar a mente, reduzir a ansiedade e não reagir automaticamente aos eventos. O que antes causava medo ou preocupação deixa de dominar seus pensamentos, porque você encontra estabilidade dentro de si. Você começa a perceber que, mesmo em meio ao caos, existe um espaço interno que permanece calmo, observando e direcionando suas ações com clareza. Pensa nos efeitos disso na prática. Você enfrenta problemas, sim, mas não se deixa consumir por eles. Situações externas continuam acontecendo, mas sua mente não é mais refém. Você reage de forma consciente, não automática, preservando energia, foco e equilíbrio emocional. A paz interna passa a ser uma experiência cotidiana, construída pelo domínio da mente sobre os pensamentos e pela entrega consciente do que não pode ser controlado. Existe algo ainda mais profundo nesse princípio. Quando a paz deixa de depender das circunstâncias, você percebe que os desafios não são inimigos, mas oportunidades de fortalecer sua mente, sua fé e sua clareza interior. A liberdade mental e a tranquilidade do coração se tornam realidade, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa é a paz verdadeira que Jesus ensina, um estado interno que ninguém pode tirar, porque não depende do mundo externo, apenas da presença, da consciência e da escolha de manter a mente centrada. A decisão que muda tudo. Quem governa sua mente a partir de hoje? Existe um momento na vida que define tudo, quando você percebe que a mente não precisa mais dominar você. Até agora, falamos sobre ansiedade, medo, preocupação, ciclos mentais e inquietação. Mas tudo isso converge para uma única escolha poderosa: decidir conscientemente quem vai governar seus pensamentos a partir de hoje. Porque enquanto você deixar que a mente vague sem direção, continuará sendo refém de padrões que roubam sua paz e sua energia. Pensa comigo. Cada pensamento que você alimenta, cada preocupação que você permite crescer, cada medo que você mantém no controle, determina a forma como você reage à vida. A mente pode ser uma aliada incrível ou uma inimiga silenciosa, dependendo de quem está no comando. E essa decisão não acontece automaticamente. É uma escolha diária, um compromisso de assumir responsabilidade pelo que você pensa e sente. Agora observa a dimensão disso. Jesus ensinava que entregar-se ao cuidado de Deus não é passividade. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, ele ensina que não devemos nos preocupar com o amanhã, mas confiar na providência e focar no presente. Escolher quem governa sua mente é exatamente isso. Reconhecer que você não precisa carregar sozinho tudo o que pensa ou teme, mas decidir conscientemente a direção dos seus pensamentos, entregando o que está fora do seu controle e conduzindo o que está dentro de você com clareza e sabedoria. Quando você toma essa decisão, tudo muda. Pensamentos repetitivos perdem força. Medos deixam de ditar sua vida. Preocupações deixam de roubar energia. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de discernimento, força e liberdade. Você percebe que a paz não é consequência de ausência de problemas, mas do domínio consciente da própria mente. E aqui está o ponto transformador. Essa decisão não é apenas mental, é espiritual. Quando você escolhe quem governa sua mente, você se alinha com uma fonte maior de orientação e clareza. Você aprende a conduzir sua vida com presença, discernimento e confiança, mesmo diante das incertezas. É uma mudança radical que redefine a forma como você enxerga a si mesmo, suas emoções e o mundo ao seu redor. A decisão está diante de você agora. Você pode continuar permitindo que pensamentos desordenados, medos e preocupações ditem como se sente e age, ou pode assumir o controle consciente da sua mente,
escolhendo a liberdade, a paz e a clareza que Jesus ensina. Essa escolha transforma não apenas a sua mente, mas toda a experiência da sua vida, abrindo caminho para viver de forma mais plena, presente e consciente, independentemente do que aconteça ao seu redor.